Há um erro que a maioria das pessoas comete todos os dias, e o mais assustador é que quase ninguém percebe. Ele não grita, não dói de forma óbvia, não destrói de repente. Ele apenas consome, pouco a pouco, o que há de mais humano em nós: o sentido. É o erro de viver no piloto automático, de acordar, cumprir tarefas, responder mensagens, atravessar dias e noites inteiras sem estar de fato presente. É o erro de existir sem consciência, de respirar sem perceber que se respira, de olhar o mundo sem realmente vê-lo. Kierkegaard dizia que o desespero mais perigoso não é o que dói, mas o que se disfarça de normalidade. O homem moderno aprendeu a sobreviver de forma mecânica, acreditando que está vivo apenas porque se mantém em movimento. Mas o movimento não é sinônimo de vida. É possível correr o tempo todo e continuar parado no mesmo lugar. O vazio, então, se instala, silencioso, invisível, mas constante. Ele não vem de uma tragédia, e sim da repetição sem propósito. Nietzsche via esse estado como o colapso do espírito. Ele dizia que quando o homem perde o porquê, qualquer como se torna insuportável. A ausência de sentido é mais destrutiva do que a dor, porque a dor ao menos desperta. O vazio apenas adormece. O homem que vive sem questionar por que faz o que faz, se torna espectador da própria vida. Observa o tempo passar como quem assiste a um filme em que já sabe o final. O maior erro, portanto, é acreditar que a vida é algo a ser administrado, e não experimentado. Esse engano silencioso rouba o brilho dos dias e transforma a existência em rotina. O homem se acostuma a não sentir, e esse é o início do esquecimento de si. Quando a alma se acostuma ao silêncio do vazio, ela deixa de pedir ajuda, e é nesse ponto que o erro se torna hábito. Mas o vazio tem uma função. Ele é um espelho. Ele aparece não para punir, mas para revelar. Ele nos mostra, com clareza cruel, o quanto nos afastamos do que é verdadeiro. O sintoma do erro não está na dor, mas na ausência dela. Porque quando nada mais nos toca, é sinal de que já começamos a desaparecer. A primeira cura é perceber. E perceber exige parar. Olhar o que se tornou automático e perguntar: por quê? O vazio não destrói, apenas espera ser escutado. E quando finalmente o homem tem coragem de ouvi-lo, o erro deixa de ser invisível e se torna a chance de recomeçar. Vivemos em um tempo que glorifica o fazer. Somos medidos pela capacidade de produzir, de entregar, de estar ocupados. O descanso virou culpa, o silêncio virou perda de tempo e a lentidão, um defeito. Mas há um preço oculto nessa lógica. Quanto mais o homem produz, menos ele percebe que está se esvaziando. Ele acredita estar avançando, quando na verdade apenas se afasta de si. A produtividade é o novo vício, um vício elegante, socialmente aceito e profundamente destrutivo. Kierkegaard dizia que o homem moderno se perdeu na exterioridade. Vive para o que é visível, mensurável, exibível. Trabalha não para viver, mas para justificar sua existência. E é justamente aí que mora o erro. Quando o fazer se torna substituto do ser. O homem começa a acreditar que vale o que faz, e não o que é. Cada meta atingida traz uma satisfação breve, quase anestésica, seguida por uma sensação ainda maior de vazio. O esforço sem propósito se torna uma forma silenciosa de desespero. Nietzsche via isso como a decadência do espírito criador. Ele dizia que o homem se tornou escravo de sua própria eficiência. Ao trocar o pensamento profundo pela pressa, perdeu a capacidade de contemplar. O homem produtivo demais não cria, apenas repete. É movido por urgências alheias, e quanto mais se apressa, mais distante fica do essencial. É um corredor que não sabe por que corre, apenas teme parar. A mentira da produtividade é que ela promete controle, mas entrega cansaço. Promete realização, mas gera vazio. O homem produtivo acredita estar no comando, mas é conduzido por uma engrenagem invisível que o consome. Ele chama isso de sucesso, mas no fundo, é apenas sobrevivência. O fazer constante se torna uma fuga. Fuga do silêncio, da introspecção, da pergunta mais temida: o que estou fazendo com a minha vida? Kierkegaard completaria: o maior engano da pressa
é que ela cria a ilusão de progresso. Mas não há progresso possível quando se caminha em círculos. O homem que não sabe parar nunca chegará a lugar algum. O silêncio, que ele evita, é o único capaz de revelar o que realmente importa. Nietzsche chamaria isso de retorno ao essencial. A coragem de criar a partir do nada, e não de repetir o que o mundo impõe. O erro, então, não está em trabalhar, mas em esquecer o porquê do trabalho. A produtividade sem presença é o disfarce mais elegante do vazio. O homem que mede seu valor pela quantidade de tarefas concluídas esquece que o sentido da vida não está em fazer mais, mas em viver melhor. E enquanto o mundo o aplaude, sua alma silenciosamente adoece. Kierkegaard dizia que o maior perigo da vida moderna é a inconsciência. Não a ignorância do que é externo, mas o esquecimento do que é interno. O homem se acostumou a viver em estado de distração permanente, a cumprir gestos, repetições, rotinas, sem perceber que a cada dia um pouco de si se apaga. Ele levanta, se veste, trabalha, conversa, ri, mas tudo acontece dentro de um roteiro pré-escrito. Não há presença, apenas execução. É a vida transformada em reflexo. Nietzsche via isso como o triunfo do rebanho. Ele dizia que o homem, ao se deixar levar pelo costume, abdica da própria liberdade. Seguir o que todos fazem se torna mais fácil do que pensar por conta própria. Assim, o indivíduo deixa de ser autor e passa a ser personagem. Um ator interpretando uma versão de si que o mundo criou. Ele chama isso de normalidade, mas no fundo é submissão. O homem não vive, apenas reage. Kierkegaard acreditava que o automático é o disfarce mais sutil do desespero. O homem se adapta à rotina para não sentir a vertigem da liberdade. Evita o silêncio porque teme descobrir o quanto se perdeu. Ao manter-se ocupado, mantém-se anestesiado. A ausência de dor se torna um novo ideal de felicidade. Mas o preço dessa anestesia é alto. O esquecimento da própria existência. O homem não sofre, mas também não vive. Nietzsche diria que essa é a morte do espírito criador. O homem automático é previsível, obediente, seguro e, por isso mesmo, vazio. Ele não pensa porque não precisa. Não escolhe porque o caminho já foi traçado. Não cria porque a repetição o mantém confortável. A liberdade exige consciência, e a consciência exige risco. O automático elimina ambos. É o sistema perfeito para quem quer evitar o abismo do ser. Kierkegaard completaria: o homem que vive sem consciência está espiritualmente adormecido. Ele pode ter sucesso, família, rotina, mas não tem vida interior. Sua alma se tornou eco, repete, mas não ressoa. E esse eco, com o tempo, se transforma em silêncio morto. Nietzsche, por outro lado, via uma saída: o despertar do espírito livre. Ele dizia que o homem precisa quebrar o ciclo da repetição para reconquistar o poder de criar o próprio caminho. O erro, portanto, não é ter rotina, mas deixar que ela pense por você. Viver no automático é deixar que o tempo decida em seu lugar. É trocar a experiência viva pela eficiência morta. O homem que não questiona o próprio dia perde, aos poucos, a capacidade de escolher o próprio destino. E o destino de quem não escolhe é sempre o mesmo: o esquecimento de si. Kierkegaard dizia que a busca incessante pela felicidade é a mais moderna forma de desespero. O homem contemporâneo foi ensinado a acreditar que a vida deve ser leve, constante e positiva. A tristeza virou defeito, o silêncio virou sinal de fraqueza e o desconforto, uma falha a ser corrigida. Mas ao tentar eliminar o sofrimento, o homem elimina também a profundidade. Porque é no contraste entre dor e alegria que o sentido nasce. A felicidade, quando se torna obrigação, perde o valor e se transforma em máscara. Nietzsche via essa obsessão pela felicidade como um sintoma de decadência espiritual. Ele dizia que a vida não é feita para ser feliz, mas para ser vivida intensamente, com toda a dor, o caos e a imperfeição que a tornam real. O homem que busca apenas o prazer foge da grandeza, porque é no sofrimento que o espírito se expande. A felicidade tóxica é o anestésico de uma sociedade que teme sentir. Ela promete leveza, mas entrega vazio. Kierkegaard acreditava que o homem que rejeita o sofrimento rejeita também a possibilidade de transformação. A dor é a linguagem da alma pedindo mudança.
Ela não é castigo, é sinal de vida. Mas, ao negar o que dói, o homem cria uma ilusão, a de que está bem. Vive uma comédia existencial em que todos fingem plenitude e ninguém suporta o silêncio. E quanto mais ele tenta se convencer de que é feliz, mais distante fica da alegria verdadeira. Aquela que não depende de circunstâncias, mas de presença. Nietzsche chamava esse estado de niilismo disfarçado. O homem que busca felicidade constante, sem propósito e sem profundidade, está negando o próprio valor da vida. Ele quer os frutos, mas não quer as raízes. Quer o prazer, mas não quer o peso que o sustenta. O verdadeiro espírito livre, dizia ele, é aquele que aceita o trágico com amor, que abraça o sofrimento como parte inevitável da existência e, ao fazê-lo, o transforma em força. Kierkegaard completaria: a felicidade autêntica não é um estado, é uma consequência. Ela surge quando o homem para de perseguir e começa a compreender. Quando aceita o mundo como ele é, imperfeito, transitório, imprevisível, e ainda assim, escolhe amar. O erro moderno está em confundir euforia com sentido. A alegria profunda não é barulhenta, é silenciosa, não se exibe, floresce. Nietzsche diria que o homem que para de exigir felicidade e passa a afirmar a vida, encontra algo muito maior: a serenidade. Porque a serenidade não depende do que acontece fora, mas do que desperta dentro. A felicidade tóxica promete leveza, mas só a coragem de sentir o peso da vida revela o verdadeiro milagre de existir. Kierkegaard dizia que o desespero mais comum é o de querer ser o que não se é. O homem moderno vive cercado de modelos, de sucesso, de comportamento, de felicidade, e aos poucos passa a moldar a própria vida para caber dentro deles. A autenticidade vai morrendo em silêncio, substituída por versões cuidadosamente editadas de si mesmo. Ele não vive, performa, não sente, representa. Até que um dia, sem perceber, já não sabe distinguir o que é verdade e o que é personagem. Nietzsche via esse processo como o colapso do espírito individual. Ele dizia que o homem se tornou um reflexo da massa. Pensa como todos, fala como todos, deseja o que todos desejam. A necessidade de pertencimento o enfraquece. Ao tentar se ajustar, ele abandona a própria voz. A sociedade moderna recompensa o conformismo e pune a autenticidade. O resultado é uma geração que parece livre, mas é profundamente aprisionada pela necessidade de aprovação. Kierkegaard acreditava que a perda da autenticidade é o início da doença da alma. Quando o homem deixa de agir de acordo com a própria verdade, sente uma inquietação constante, uma angústia que não sabe nomear. É o vazio existencial tentando lembrá-lo de quem ele é. Essa dor silenciosa é o preço de uma vida vivida para os outros. E o mais perigoso é que quanto mais ele se adapta, mais distante fica daquilo que poderia ser. Nietzsche chamava o homem autêntico de espírito livre, aquele que tem coragem de desagradar, de pensar diferente, de viver de acordo com a própria natureza. Mas ele também alertava: ser autêntico é um fardo. A liberdade exige solidão, e a solidão, coragem. O homem que ousa ser ele mesmo será, inevitavelmente, rejeitado por muitos. Mas essa rejeição é o selo da verdade. O preço da autenticidade é alto, mas o da falsidade é insuportável: o esquecimento de si. Kierkegaard completaria: a autenticidade é um ato de fé. É acreditar que ser quem se é, mesmo imperfeito, mesmo incompreendido, vale mais do que qualquer aprovação. É confiar que a verdade interior, por mais silenciosa que seja, é mais sólida do que qualquer aplauso. Nietzsche diria que viver autenticamente é o único modo de criar sentido em um mundo sem garantias. O homem verdadeiro não busca seguir o caminho certo, ele o constrói enquanto caminha. A morte da autenticidade é lenta porque se disfarça de sucesso, mas o despertar é imediato. Basta um instante de honestidade brutal para perceber o quanto se perdeu. A alma só reencontra paz quando volta a ser inteira. E a coragem de ser autêntico é o primeiro passo para recuperar o sentido da vida. Kierkegaard dizia que o homem moderno não vive mais os dias, apenas os atravessa. O tempo deixou de ser experiência e se tornou consumo. As horas passam como paisagens vistas de um trem em movimento, e o indivíduo, distraído, mal percebe o que perdeu.
Quando finalmente olha para trás, descobre que não se lembra de nada, que esteve sempre ocupado, mas nunca realmente presente. O erro não está em viver muito, mas em não viver nada de verdade. Nietzsche via essa ausência como o maior desperdício humano. Ele dizia que o homem é capaz de construir impérios, mas incapaz de estar inteiro em um único momento. Vive sempre projetado no futuro ou prisioneiro do passado. Quando trabalha, pensa em descansar. Quando descansa, pensa no que precisa fazer. E assim, sem perceber, deixa o presente escapar. O agora, o único instante real, se torna uma ponte entre o que já foi e o que ainda não é. E o espírito, privado de presença, adoece. Kierkegaard acreditava que a falta de presença é a raiz do desespero moderno. O homem que não está presente em si se torna estrangeiro da própria vida. Ele se afasta de seus sentimentos, de suas relações, de seus próprios pensamentos. Passa a existir no modo automático, cumprindo papéis e funções, mas sem essência. O vazio que ele sente não vem do mundo, vem da ausência dele mesmo. É o preço de quem tenta controlar o tempo e acaba sendo controlado por ele. Nietzsche chamava essa ausência de morte lenta da alma. O homem distraído, dizia ele, é o oposto do Criador. O Criador vive cada instante com intensidade, transforma o ordinário em arte, o cotidiano em revelação. Mas o homem sem presença vive de maneira superficial. Ele come sem saborear, fala sem escutar, ama sem sentir. Seu corpo está aqui, mas sua mente está sempre em outro lugar. O resultado é uma vida cheia de tarefas e vazia de sentido. Kierkegaard completaria: a presença é uma forma de fé. É confiar que o instante tem valor, mesmo quando nada parece acontecer. Estar presente é o ato de reconhecer que o agora é suficiente, que não é preciso mais tempo, mas mais consciência. O homem que reaprende a habitar o presente redescobre o milagre do simples. Nietzsche diria que viver com presença é o segredo da eternidade, porque o momento vivido por inteiro nunca morre. O peso de um dia sem presença não está no cansaço físico, mas no vazio da alma. O corpo se move, mas o espírito permanece ausente. A vida não se mede em anos, mas em instantes verdadeiramente vividos. E um único instante de presença pode valer mais do que uma vida inteira de distração. Kierkegaard dizia que o homem moderno corre não porque sabe para onde vai, mas porque tem medo de parar. O silêncio o apavora, a pausa o desconcerta. Ele teme o que pode ouvir se o barulho cessar. Por isso preenche cada segundo com movimento. Liga a TV, verifica o celular, busca novas tarefas, novos ruídos. A pressa se torna abrigo e prisão ao mesmo tempo. O homem corre do vazio, sem perceber que é justamente nele que o sentido se esconde. Nietzsche via essa corrida como o reflexo de uma civilização doente. Ele dizia que o homem aprendeu a confundir velocidade com progresso. Quanto mais rápido se move, mais acredita estar evoluindo, quando na verdade apenas se distancia de si. A pausa é vista como fraqueza, mas é nela que a consciência se fortalece. O medo de parar é, no fundo, o medo de existir sem distrações. Porque é quando o movimento cessa que o homem se vê nu diante do próprio abismo. Kierkegaard acreditava que a pausa é um espelho. Parar não é desistir, é escutar. É o instante em que a alma sussurra verdades que o ruído abafava. Mas o homem teme o que pode encontrar: arrependimento, solidão, vazio. Então continua correndo, mesmo cansado, mesmo sem propósito. Ele prefere o desconforto da pressa à dor do confronto. Mas viver assim é como tentar apagar a sede bebendo areia. Quanto mais corre, mais sede sente. Nietzsche diria que parar é um ato de coragem. Só o espírito forte suporta o silêncio. O fraco se refugia na agitação. O silêncio exige presença. O barulho, apenas reação. O homem que aprende a parar descobre que o tempo não é inimigo, é aliado. A pausa é o intervalo onde o pensamento amadurece, onde o caos se organiza, onde o ser se recompõe. Sem pausa não há criação, há apenas repetição. Kierkegaard completaria: a fé começa no instante em que o homem se permite parar. É quando ele abandona a pressa de resolver e aceita apenas estar. Nesse espaço, o desespero se transforma em entrega. Nietzsche chamaria isso de reconciliação com o tempo. O homem que percebe que nada estava o perseguindo,
Era ele mesmo quem fugia. O medo de parar é o medo de se encontrar. Mas aquele que tem coragem de ficar quieto por tempo suficiente para ouvir a própria alma, descobre algo que o mundo inteiro tenta esconder: que o silêncio não é vazio, é origem. E quem aprende a parar, finalmente, começa a viver. Nietzsche dizia que o maior perigo da humanidade não é o caos, mas a acomodação. Ele chamou de último homem aquele que já não busca nada além do conforto. O último homem não quer pensar, criar ou se arriscar. Ele quer apenas sentir-se seguro, entretido e constante. Vive sem dor, mas também sem profundidade. Sem grandes sofrimentos, mas também sem grandes alegrias. É o retrato de uma humanidade que trocou o espírito pela estabilidade e o sentido pela conveniência. Kierkegaard teria visto nesse homem o ápice do desespero silencioso. Porque o desespero mais perigoso não é o que grita, mas o que se acomoda. O homem que aceita viver sem buscar, já desistiu sem perceber. Ele sobrevive todos os dias, mas sua alma permanece imóvel. Kierkegaard dizia que a fé exige risco, que o salto para o desconhecido é o que mantém o homem vivo. O último homem é aquele que se recusa a saltar. Nietzsche acreditava que o espírito livre nasce justamente da recusa em ser esse homem. O espírito livre prefere o caos à apatia, o incerto ao previsível, a dor ao tédio. Ele entende que o sofrimento não é o oposto da vida, mas seu combustível. O último homem, ao contrário, anestesia tudo o que sente. Vive cercado de distrações e pequenas felicidades artificiais que o impedem de olhar para o vazio. Ele confunde prazer com plenitude e chama de paz o que é, na verdade, estagnação. Kierkegaard diria que o último homem perdeu o diálogo com o eterno. Sua vida se resume ao imediato, ao útil, ao visível. Ele é movido por metas, não por sentido. Já não se pergunta quem sou, apenas o que devo fazer. Essa mudança sutil é o que mata o espírito. Quando o fazer substitui o ser, a alma se torna autômata, e o erro se torna rotina. Nietzsche via nessa figura um espelho sombrio do futuro. Uma sociedade que evita o sofrimento a qualquer custo, e por isso, perde a capacidade de criar. O último homem acredita ter alcançado a paz, mas é apenas o resultado final de uma vida sem profundidade. É o triunfo do conformismo, uma existência sem tragédia, mas também sem grandeza. Kierkegaard completaria: o homem que aceita viver sem risco perde o direito à transcendência, porque só quem enfrenta o desconhecido descobre o infinito. Nietzsche chamaria isso de a morte de Deus dentro do homem. O fim da capacidade de se maravilhar, de desejar, de acreditar. O último homem acha que venceu o sofrimento, mas o que ele realmente matou foi a própria alma. E o único antídoto contra esse destino é o despertar da consciência, o retorno ao abismo criador, onde o desconforto é o primeiro sinal de vida. Kierkegaard dizia que o vazio é o espelho da alma. Ele não mostra o que você quer ver, mas o que você é, e é por isso que tantos o temem. O vazio não é ausência de vida, é o reflexo de tudo o que foi sufocado por medo, pressa ou distração. Quando o homem finalmente para e o silêncio o envolve, o que ele vê não é o nada, mas a soma das partes de si que tentou esquecer. O vazio devolve o olhar, e poucos têm coragem de encará-lo. Nietzsche via o vazio como a prova final da consciência. Ele dizia que o homem que encara o abismo sem desviar o olhar é aquele que já ultrapassou o medo. O vazio o confronta com a verdade de que não existe chão seguro, e que essa ausência de garantias é justamente o que o torna livre. O homem fraco foge do espelho porque teme o que encontrará. O homem forte permanece, e nessa permanência se transforma. Kierkegaard acreditava que o vazio é o início do reencontro com Deus. Não o Deus religioso, mas o Deus interior, aquele que habita o silêncio. O vazio, para ele, é o intervalo entre a queda e o renascimento. O homem que o atravessa descobre que não há punição em seu interior, apenas a verdade que sempre evitou. E essa verdade, quando aceita, se torna cura. O desespero desaparece não quando o vazio some, mas quando o homem aprende a habitá-lo. Nietzsche chamava esse processo de criação através do nada. Ele dizia que o verdadeiro criador precisa destruir antes de construir.
precisa do vazio para gerar o novo. É o mesmo princípio da natureza. O inverno não é morte, é preparação. O homem que entende isso não teme o silêncio interno, porque sabe que é nele que as sementes do futuro germinam. O vazio não é o fim da jornada, é o ventre da criação. Kierkegaard completaria: o vazio é pedagogo da alma. Ele ensina pela ausência, mostrando que o que realmente sustenta o homem não está fora, mas dentro. A falta é convite, o silêncio é chamada. O homem que a escuta desperta. O que a ignora se repete até se esgotar. Nietzsche diria que o vazio é o único espelho que não mente, porque nele o homem vê não o que possui, mas o que é capaz de se tornar. O vazio, portanto, não é o inimigo do sentido, é seu prelúdio. Ele mostra o quanto da nossa vida é ruído e o quanto ainda precisa ser verdade. Quem consegue olhar para o vazio sem desespero, percebe algo sublime. Que ele não está vazio por falta de vida, mas por excesso de possibilidade. O abismo, quando aceito, deixa de ser ameaça. Ele se transforma em horizonte. Kierkegaard dizia que o sofrimento é o caminho mais seguro para a verdade. Ele acreditava que a dor, quando vivida com consciência, purifica a alma e devolve o homem a si mesmo. É na vulnerabilidade que a autenticidade floresce, porque o sofrimento quebra as defesas e rasga as ilusões. O homem que sofre não pode mais fingir. É forçado a encarar a própria essência, e nesse encontro doloroso, encontra também uma forma de libertação. Nietzsche via o sofrimento como a escola da grandeza. Ele dizia que o homem precisa da dor como o artista precisa do caos. É a tensão que faz surgir a forma. O sofrimento revela forças que o conforto jamais mostraria. Aquele que nunca sofreu profundamente, nunca se conheceu por inteiro. O sofrimento é o preço da profundidade. É o batismo da consciência. Kierkegaard acreditava que a dor é a linguagem de Deus. Não uma punição, mas um diálogo. Cada sofrimento traz em si um convite à transformação. Uma pergunta silenciosa. O que você fará com isso? Muitos recusam o chamado e se afundam em ressentimento. Mas alguns, poucos, escolhem atravessar a dor com presença e saem do outro lado mais conscientes, mais humanos, mais inteiros. A dor não os destrói, os desperta. Nietzsche afirmava que o sofrimento é inevitável, mas o desespero é escolha. O homem fraco tenta fugir dele e nessa fuga se perde. O homem forte o encara e o transforma em poder. É isso que Nietzsche chamava de amor fati, o amor ao destino, inclusive às suas feridas. O homem que ama sua dor aprende que o sofrimento não rouba o sentido da vida, mas o revela. A vida, em sua plenitude, inclui o peso e a beleza do trágico. Kierkegaard completaria: o homem que aceita o sofrimento não busca mais respostas, porque entende que a dor é por si só uma forma de sabedoria. A fé nasce desse entendimento, não de esperar o fim da dor, mas de confiar que ela tem um propósito. O sofrimento, quando acolhido, se torna mestre. Ele ensina o que o prazer não pode ensinar: a humildade, a empatia, a paciência, a coragem. Nietzsche diria que é através da dor que o homem se torna criador. O artista, o filósofo, o pensador, todos aprenderam a transformar o sofrimento em forma. Sofrer é uma arte, a arte de não se perder enquanto tudo se desfaz. O homem que a domina não teme mais nada, porque aprendeu que o fogo que o queima é o mesmo que o forja. A dor não é o fim, é o portal. E o homem que tem coragem de atravessá-lo não volta o mesmo. Kierkegaard dizia que há momentos em que tudo precisa desabar para que algo verdadeiro possa nascer. O colapso não é castigo, é purificação. É o instante em que as estruturas frágeis da vida, as crenças herdadas, os papéis sociais, as certezas falsas, finalmente cedem sob o peso da própria mentira. O homem tenta sustentar o mundo que construiu, mas ele desmorona mesmo assim. E no meio dos escombros surge a revelação. Nada do que era sólido era essencial. Nietzsche via o colapso como um ponto inevitável na jornada do espírito livre. Ele dizia que o homem precisa quebrar-se para deixar de ser escravo das verdades impostas. O colapso é a ruptura com a superficialidade. O velho eu morre para dar lugar ao novo.
Essa destruição é dolorosa porque a alma se apega até ao que a aprisiona. O homem teme perder o que o define, mesmo que essa definição o limite. Mas o colapso vem como força inevitável, a vida recusando continuar falsa. Kierkegaard acreditava que o colapso é o momento em que o desespero encontra o sagrado. Quando não há mais máscaras, a alma se ajoelha diante do que é real. É ali, na impotência total, que nasce a fé. Não a fé cega, mas a confiança de que há algo maior sustentando o que a mente não compreende. A queda, para ele, não é o oposto da elevação, mas seu caminho. Somente quem cai pode aprender a se erguer de verdade. Nietzsche chamava esse processo de transvaloração. O colapso é o início da recriação dos valores. Tudo o que antes parecia certo precisa ser questionado. O homem percebe que o que o mundo chama de sucesso pode ser apenas ruído. Que o que chamava de amor pode ser dependência. Que o que chamava de paz pode ser anestesia. O colapso, então, é o ponto zero da existência, o retorno ao nada, onde o espírito finalmente pode começar de novo. Kierkegaard completaria: o homem que sobrevive ao colapso descobre algo precioso, que não há mais o que temer. Ele já perdeu tudo o que podia perder. O medo se dissolve, e no lugar dele surge a coragem de ser. O colapso o ensina que o sentido não pode ser construído sobre mentiras. Nietzsche diria que o colapso é a oportunidade divina de renascer criador. Quando o velho morre, o novo se torna possível. O colapso necessário é o ponto mais doloroso e mais sagrado da jornada humana. Ele destrói apenas o que era ilusório e deixa de pé o que é real. A alma que passa por ele e sobrevive descobre que a ruína não é o fim, mas o alicerce do renascimento. E o que renasce após o colapso é algo que o mundo não pode destruir novamente: o homem desperto. Kierkegaard dizia que a maior tragédia do homem não é perder o mundo, mas perder a si mesmo. Depois do colapso, quando tudo o que era falso cai, o homem finalmente tem diante de si a chance de reencontrar quem foi antes de se tornar o que o mundo esperava. Esse reencontro, porém, é silencioso. Não há aplausos nem luzes. É um retorno interior, lento e muitas vezes doloroso, porque para reconhecer o verdadeiro eu, é preciso olhar para o que foi abandonado, as verdades esquecidas, os sonhos sufocados, as emoções que nunca tiveram espaço. Nietzsche via esse retorno como a mais alta forma de criação. Ele dizia que o homem precisa destruir o que aprendeu para, enfim, criar-se de novo. O reencontro com o eu não é volta, é renascimento. O indivíduo, agora sem máscaras, redescobre sua essência, não como conceito, mas como experiência viva. Aquele que se conhece não é mais o mesmo que se perdeu. Ele se torna, nas palavras de Nietzsche, o artista da própria alma. Kierkegaard acreditava que o reencontro com o eu esquecido exige coragem, porque é nele que o homem descobre tanto a luz quanto a sombra. A alma que volta para casa encontra beleza e dor, culpa e inocência, fragilidade e força. O verdadeiro eu não é o idealizado, é o inteiro. O homem que se aceita por completo, com suas contradições, começa a viver de forma autêntica. E essa autenticidade é o que Kierkegaard chamava de fé individual. A confiança no próprio caminho, mesmo quando o mundo não o compreende. Nietzsche completaria: o homem que se reencontra não precisa mais de validação, porque aprendeu a ser suficiente. Ele não se define por sucesso, por crenças ou por aprovação. Ele simplesmente é. O reencontro com o eu é o ponto em que o ser deixa de buscar sentido fora e começa a emaná-lo de dentro. O homem que chega a esse ponto descobre um tipo raro de liberdade, a de viver sem precisar justificar sua existência. Kierkegaard diria que o reencontro é, também, reconciliação. É perdoar o próprio passado, entender as próprias quedas, acolher as versões que falharam. O homem que se reencontra para de lutar contra o que foi e passa a integrar o que é. Nietzsche chamaria isso de amor fati, amar o próprio destino, com todas as suas feridas. O eu esquecido sempre esteve ali, esperando. O colapso o revelou, o silêncio o chamou, e a coragem o fez retornar. Agora, o homem percebe que o que buscava no mundo estava dentro o tempo todo. Ele não se encontrou, apenas deixou de se perder,
E esse reencontro é o início da verdadeira liberdade. Kierkegaard dizia que o homem moderno se perdeu na complexidade das próprias invenções. Ele acredita que quanto mais acumula bens, metas, conhecimento, distrações, mais completo se torna. Mas a verdade é o oposto. Quanto mais se preenche de ruído, mais distante fica de si. A simplicidade para ele não é pobreza, é clareza. É o retorno à essência, aquilo que não precisa de adornos para ser verdadeiro. A alma simples é aquela que aprendeu a se bastar. Nietzsche via a simplicidade como a forma mais elevada de sabedoria. Ele dizia que o homem que alcança a profundidade não precisa de excessos. O espírito livre não ostenta, não disputa, não convence. Ele simplesmente vive. A simplicidade para Nietzsche é o estágio posterior à complexidade. É o resultado de quem já experimentou o caos e aprendeu a extrair dele apenas o necessário. O homem simples não é ignorante, é lúcido. Ele sabe o valor do essencial e o preço do supérfluo. Kierkegaard acreditava que a simplicidade é uma forma de fé. Quando o homem simplifica a vida, renuncia à ilusão de controle. Ele entende que não precisa de respostas para tudo, que não deve estar em todos os lugares, nem ser todas as coisas. A simplicidade é o ato de confiar, de deixar que o mundo seja o que é, sem tentar forçá-lo a caber em expectativas. Essa confiança é o oposto do desespero. É o repouso da alma que finalmente encontrou o próprio ritmo. Nietzsche chamava essa atitude de amor fati em ação. Amar o destino é viver em harmonia com o que existe, sem resistência. O homem simples não luta contra o inevitável. Ele o transforma em força. Vive com menos, mas sente mais. Trabalha menos para provar e mais para expressar. Ele não foge da vida, nem a idolatra, apenas participa dela. A simplicidade é a revolução mais silenciosa e mais profunda que um homem pode realizar. Kierkegaard completaria: a simplicidade é o estado de quem voltou ao essencial, de quem entendeu que o valor da vida não está na quantidade de experiências, mas na qualidade da presença. O homem simples vê beleza no comum, sentido no ordinário e eternidade no instante. Nietzsche diria que esse é o estágio do verdadeiro criador, aquele que não precisa de nada para ser inteiro. No mundo que idolatra o excesso, ser simples é um ato de rebeldia. É recusar o ruído e escolher a verdade. É abandonar a busca por mais e se reconciliar com o suficiente. A simplicidade, no fim, é a maturidade da alma. O ponto em que o homem para de procurar o extraordinário e finalmente enxerga o milagre no que sempre esteve diante dele. Kierkegaard dizia que o tempo é o bem mais desperdiçado da existência, porque o homem só percebe seu valor quando já o perdeu. Ele vive acreditando que sempre haverá mais tempo, para mudar, para sentir, para começar. Mas o tempo não se acumula, ele escorre. A cada segundo vivido sem presença, algo se perde que jamais retornará. O erro moderno é tratar o tempo como se fosse um recurso infinito, quando na verdade ele é a medida mais exata da vida. Nietzsche via o tempo como o campo onde o homem prova seu amor pela existência. Ele dizia que o verdadeiro espírito livre é aquele que aceitaria viver a mesma vida repetidas vezes, com os mesmos erros, dores e alegrias, e ainda assim diria sim. Essa ideia, conhecida como o eterno retorno, é o teste supremo de autenticidade. Viver de modo que se desejasse reviver. Mas o homem, ao contrário, desperdiça o tempo desejando o outro instante que nunca chega. Vive esperando o futuro, enquanto o presente se desfaz. Kierkegaard acreditava que o desespero nasce dessa ilusão. O homem pensa que pode adiar a própria verdade. Ele vive em modo de espera, como se a vida real fosse começar amanhã. Promete-se mudança, adia decisões, evita o agora. E o tempo, impassível, continua. Quando finalmente desperta, percebe que viveu como quem atravessa uma ponte sem olhar a paisagem. O tempo foi, e com ele, tudo o que poderia ter sido. Nietzsche chamava essa falta de presença de niilismo cotidiano. O homem que não percebe o valor do instante perde o vínculo com o sagrado. O tempo deixa de ser experiência e se torna contagem. Ele passa a medir os dias em produtividade e não em profundidade. E ao medir o tempo dessa forma, transforma a vida em calendário, cheia de datas, mas vazia de eternidade. Kierkegaard completaria:
O homem que desperta para o tempo descobre que cada instante é um convite à eternidade. O agora é o único ponto de encontro entre o finito e o infinito. Estar presente, portanto, é um ato de fé. É afirmar que o momento que se vive é suficiente. Nietzsche diria que quem compreende o tempo aprende a viver com intensidade, porque entende que cada segundo pode ser o último. O tempo não volta, mas pode ser redescoberto. Basta parar de tentar controlá-lo e começar a habitá-lo. O homem que vive o agora com verdade transforma o instante em eternidade. E essa é a vitória suprema. Não alongar a vida, mas aprofundá-la. Kierkegaard dizia que a liberdade é o dom mais sublime e o fardo mais pesado que o homem pode carregar. Ela não é apenas o poder de escolher, mas a responsabilidade de arcar com o que se escolhe. E é por isso que tantos fogem dela. O homem teme a liberdade porque ela o obriga a encarar o vazio que surge quando não há mais ninguém para culpar. A liberdade o confronta com a própria essência, e nem todos estão prontos para ver o que há ali. Nietzsche via a liberdade como o teste final do espírito. Ele dizia que o homem verdadeiramente livre é aquele que criou suas próprias leis, seus próprios valores e seu próprio caminho. Mas esse caminho é solitário. Ser livre significa não ter garantias, não pertencer a nenhum rebanho, não poder se esconder atrás de regras. O preço da liberdade é a solidão. E é por isso que tantos preferem as correntes, porque elas dão a ilusão de segurança. Kierkegaard acreditava que o desespero moderno nasce do abuso da liberdade superficial. O homem confunde liberdade com escolha infinita, mas a verdadeira liberdade não é fazer tudo, é fazer o que é verdadeiro. A abundância de opções apenas multiplica o vazio. A liberdade real exige renúncia, dizer não ao que distrai e sim ao que transforma. O homem que tenta viver todas as vidas possíveis termina sem viver nenhuma. Nietzsche chamava essa renúncia de criação de destino. O homem livre é aquele que diz sim à própria vida, com tudo o que ela traz. Ele não busca escapar das consequências, porque compreende que o sentido nasce do compromisso com o próprio caminho. A liberdade para ele não é a ausência de limites, mas a consciência de escolher até o limite. É o domínio sobre si, não sobre o mundo. Kierkegaard completaria: a liberdade é o ponto onde o homem e Deus se encontram. O instante em que o ser humano, ao escolher com verdade, participa da própria criação. É o salto da fé, não como crença, mas como coragem. A liberdade assusta porque revela o quanto somos responsáveis por tudo o que nos acontece. E essa revelação é insuportável para quem ainda precisa de culpados. Nietzsche diria que a liberdade é o fardo dos fortes. Somente quem suporta o peso de ser autor da própria existência pode viver plenamente. O homem fraco busca muros, o forte, horizontes. A liberdade que assusta é, no fundo, a única que liberta. Porque o homem que a abraça não busca mais caminhos prontos. Ele os inventa. E ao inventá-los, torna-se o criador da própria vida. Kierkegaard dizia que o homem só começa a viver de verdade quando para de procurar o sentido da vida como algo pronto e passa a criá-lo a cada instante. Depois do colapso, da dor e do vazio, vem a fase mais silenciosa e mais poderosa da jornada, a reconstrução. É nesse ponto que o homem aprende a edificar um novo sentido, não sobre certezas, mas sobre presença. O que antes parecia perdido se torna o alicerce para algo mais autêntico. O sentido não é descoberto, é construído. Nietzsche via essa reconstrução como o ápice do espírito criador. Ele dizia que, depois que todas as ilusões caem, resta ao homem a tarefa divina de dar forma ao caos. É o momento em que o ser humano deixa de ser criatura e se torna criador. O novo sentido não nasce de promessas ou dogmas, mas da coragem de afirmar a própria vida, inclusive o sofrimento, a dúvida e o absurdo. O homem que reconstrói o sentido não foge do nada. Ele o transforma em fonte. Kierkegaard acreditava que essa reconstrução exige fé. Não fé no religioso, mas fé no invisível, na capacidade de continuar mesmo sem garantias. É uma confiança serena que nasce da experiência direta com o desespero. A alma que caiu e se ergueu sabe que pode atravessar qualquer noite. Ela já entendeu que o sentido não está no que acontece,
mas na forma como se vive o que acontece. O homem maduro espiritualmente é aquele que, em meio ao caos, ainda consegue dizer: isso também tem valor. Nietzsche chamava essa postura de amor fati, amar o destino. Para ele, o homem que aprende a amar até o inevitável transcende o sofrimento. Ele não pergunta mais, por que comigo? Mas, para quê? Essa mudança de olhar transforma tudo. A dor vira força, o passado vira aprendizado, e o futuro, uma nova possibilidade de criação. A reconstrução do sentido é o nascimento da verdadeira liberdade. A de olhar o mundo com aceitação, sem precisar que ele seja diferente. Kierkegaard completaria: o homem que reconstrói o sentido deixa de buscar redenção fora e passa a encontrá-la dentro. A vida, antes peso, torna-se diálogo. Ele compreende que até o silêncio é resposta, e até o vazio tem propósito. Nietzsche diria que essa é a maturidade trágica, quando o homem percebe que não há sentido absoluto, mas há beleza em continuar buscando. A reconstrução do sentido é o momento em que o desespero se transforma em sabedoria. É quando o homem percebe que o que restou é suficiente para recomeçar. E nesse recomeço silencioso, ele finalmente entende: o sentido da vida é a própria coragem de continuar vivendo. Kierkegaard dizia que, depois de atravessar o desespero e reconstruir o sentido, o homem passa a enxergar o mundo com novos olhos. Ele já não busca certezas, mas compreensões. O olhar amadurecido deixa de julgar e começa a perceber. A vida deixa de ser algo a ser vencido e se torna algo a ser contemplado. O homem que aprende a ver, descobre que tudo o que o cercava sempre esteve cheio de significado. Ele é que não estava presente para perceber. Nietzsche via esse despertar da visão como o renascimento do Criador. Ele dizia que o homem comum olha e vê o óbvio. O espírito livre olha e vê o invisível. Aprender a ver é um exercício de profundidade, não de pressa. É perceber o valor no imperfeito, a beleza no efêmero, o milagre no simples. O homem que realmente vê já não precisa de provas da existência, porque cada instante se torna testemunho dela. O olhar consciente é a forma mais elevada de oração. Kierkegaard acreditava que a capacidade de ver nasce do silêncio interior. Quando a alma cessa o ruído das exigências, a realidade se revela com uma nitidez quase divina. O homem que aprendeu a ver já não tenta controlar o mundo, apenas o compreende. Ele aceita a imperfeição porque entende que é nela que a verdade se manifesta. A visão clara não é a ausência de dor, mas a ausência de resistência. Nietzsche chamava esse estado de inocência do olhar. É o momento em que o homem deixa de carregar o peso da interpretação moral e começa a ver o mundo como um artista, sem culpa, sem julgamento, apenas com curiosidade e espanto. O homem que aprende a ver enxerga não o que as coisas são, mas o que elas podem significar. A realidade deixa de ser um obstáculo e se torna uma tela. Kierkegaard completaria: quem aprende a ver, descobre que a beleza nunca foi externa, mas um reflexo do que desperta dentro. O mesmo mundo que antes parecia cinza agora pulsa com vida, porque o olhar mudou. O homem que vê com a alma percebe o sagrado nos gestos mais simples, no silêncio da manhã, no vento que passa, no rosto de um estranho. Nietzsche diria que esse é o estágio da afirmação total da vida: enxergar o mundo em sua totalidade e, ainda assim, amá-lo. Ver é mais do que olhar, é reconhecer. É estar presente o suficiente para perceber o sentido escondido nas coisas comuns. O homem que aprende a ver não precisa mais buscar o extraordinário, porque descobriu que ele sempre esteve ali, à espera de um olhar desperto. E a partir desse momento, tudo se torna revelação. Kierkegaard dizia que o homem passa boa parte da vida tentando escapar de si. Carrega culpas antigas, arrependimentos não resolvidos e a sensação constante de não ter sido o suficiente. Mas a liberdade só começa quando ele se permite o perdão. Perdoar-se não é esquecer o passado, é reconciliar-se com ele. É compreender que tudo o que foi, o erro, a queda, o silêncio, também foi necessário para que o despertar acontecesse. A alma que aprende a se perdoar deixa de lutar contra o que foi e começa, enfim, a viver o que é. Nietzsche via o perdão próprio como um gesto de força, não de fraqueza.
Ele dizia que o homem que não se perdoa permanece acorrentado ao passado, incapaz de criar o novo. O ressentimento é o veneno da alma. Ele transforma a memória em prisão e o tempo em tortura. O espírito livre, ao contrário, entende que o passado não pode ser mudado, mas pode ser transfigurado. Ao aceitar suas falhas, o homem transforma a dor em aprendizado e a culpa em poder. Kierkegaard acreditava que o perdão é um ato de fé na própria existência. O homem que se perdoa confia que, apesar dos erros, a vida ainda o quer. Ele não tenta apagar o que aconteceu, mas integrar o que aprendeu. O perdão é o reencontro entre o humano e o divino dentro de si. O instante em que o homem percebe que não precisa ser perfeito para ser digno. O amor que cura não vem de fora. Vem da aceitação silenciosa que nasce quando a culpa finalmente cessa. Nietzsche chamava esse processo de reconciliação trágica. O homem que se perdoa não nega suas falhas, ele as afirma. Ele olha para cada erro e diz: sim, isso também sou eu. Essa aceitação não é passividade, é maturidade. O homem que se perdoa se liberta do ideal de pureza e descobre a beleza do imperfeito. Ele para de exigir da vida o que ela nunca prometeu: linearidade. E ao fazer isso, encontra paz. Kierkegaard completaria: o perdão é o retorno da alma ao repouso. É quando o homem, cansado de lutar contra si mesmo, finalmente se entrega à própria humanidade. Ele entende que não foi o erro que o afastou de Deus, mas o orgulho de não aceitar ter errado. Nietzsche diria que perdoar-se é o primeiro ato de criação, porque só quem se liberta do passado pode escrever o futuro. O perdão a si mesmo é o ponto em que o julgamento cede lugar à compaixão. O homem que se perdoa não se torna perfeito, torna-se inteiro. E a inteireza é o estado mais próximo da paz que um ser humano pode alcançar. Kierkegaard dizia que, depois de atravessar o desespero e o autoconhecimento, o homem precisa voltar ao mundo, mas agora com outro olhar. A solidão o transformou, a dor o purificou, e o perdão o libertou. Agora, ele não busca mais fugir da vida, mas habitá-la. O retorno à vida plena é o momento em que o homem deixa de viver como espectador e volta a participar da existência. Ele não precisa mais que o mundo mude. Ele mudou. E é essa mudança interior que torna tudo novo. Nietzsche via esse retorno como o nascimento do verdadeiro Criador. Ele dizia que o homem desperto não se isola para negar o mundo, mas para compreendê-lo e, então, afirmá-lo. O retorno é o gesto supremo de amor à vida. O espírito livre volta ao convívio humano, mas não para seguir, e sim para inspirar. Sua presença é silenciosa, mas transformadora. Ele não tenta convencer, apenas vive com uma autenticidade que por si só ilumina os outros. Kierkegaard acreditava que a vida plena não é ausência de dor, mas presença total. O homem desperto sente tudo, o riso e o choro, o prazer e o vazio, mas nada o domina. Ele aprendeu que a existência é feita de contrastes, e que a beleza está justamente em não tentar eliminar nenhum deles. A vida, para ele, deixa de ser algo a ser vencido, e se torna um espaço sagrado a ser vivido. Essa é a fé madura, não acreditar para escapar, mas acreditar para permanecer. Nietzsche chamava esse estado de amor fati, levado ao extremo. O homem que retorna à vida plena ama o destino em todas as suas formas. Ele vê no cotidiano o reflexo do eterno, nas pequenas coisas a grandeza da totalidade. Trabalhar, caminhar, conversar, tudo se torna ato criador. O ordinário se revela extraordinário quando o olhar é consciente. E nesse ponto, o homem entende o que Nietzsche chamava de dançar sobre o abismo. Viver intensamente mesmo sabendo que tudo é passageiro. Kierkegaard completaria: o retorno à vida é o momento em que o homem volta a se relacionar com o mundo sem perder a alma. Ele pode amar sem se perder, servir sem se anular, estar no tempo sem deixar de sentir o eterno. A fé e a liberdade coexistem. Nietzsche diria que o homem que chega aqui se torna o próprio sentido da vida, não porque o encontrou, mas porque o encarna. A vida plena não é promessa, é presença. O homem desperto não busca mais respostas, porque aprendeu a amar as perguntas. Ele não teme o tempo, porque descobriu o infinito dentro do instante. E quando vive assim, cada dia comum se torna uma forma de eternidade.
Kierkegaard dizia que o verdadeiro milagre não é recomeçar, mas continuar. Continuar mesmo quando o sentido parece ausente, quando o mundo não oferece garantias, quando o silêncio pesa. Continuar é o ato mais profundo de fé. Não uma fé em dogmas, mas na própria possibilidade de existir. O homem que aprendeu a continuar entende que viver é resistir ao desânimo do absurdo e, ainda assim, caminhar. Ele já não precisa de promessas, porque aprendeu que o próprio ato de permanecer é sagrado. Nietzsche via esse gesto como a mais alta forma de força. Ele dizia que o homem nobre é aquele que diz sim à vida, mesmo quando ela o fere. Continuar é o grito silencioso da alma que se recusa a desistir. Não por esperança de recompensa, mas por amor à própria existência. O homem que continua compreende que não é o sentido que sustenta a vida. É o viver que sustenta o sentido. Ele se torna criador do próprio amanhã, mesmo quando o hoje é escuridão. Kierkegaard acreditava que o homem que continua já superou o medo. Ele sabe que cair faz parte do caminho, e que a fé verdadeira é confiar no movimento, mesmo quando os passos são incertos. Continuar é entregar-se à vida sem garantias, é caminhar mesmo sem mapa, é aceitar o mistério como companhia. Essa entrega não é resignação, é coragem. O homem que continua não foge da dor, mas a transforma em ritmo. Ele aprende a dançar com o que antes o paralisava. Nietzsche chamava essa coragem de afirmação trágica. Continuar é afirmar o todo, o belo e o cruel, o claro e o escuro, e ainda assim, escolher a vida. O homem que atravessou o nada, que enfrentou o colapso e renasceu do silêncio, agora sabe que não precisa mais de certezas. Ele apenas vive, e esse viver por si só é vitória. Continuar é o gesto mais humano e mais divino, porque é nele que a vida se recria. Kierkegaard completaria: continuar é a forma mais pura de amor. Amar o instante, amar o caminho, amar o fato de estar. O homem que continua sem exigir garantias é aquele que entendeu o mistério. Que o sentido da vida não é ser encontrado, mas vivido. Nietzsche diria que o milagre de continuar é o ponto em que o homem se torna eterno. Ele deixa de depender do destino e passa a criá-lo, passo a passo. O milagre não está no final da jornada, mas em cada vez que o homem, diante do vazio, escolhe seguir. E quando ele entende isso, o medo se dissolve. Porque o milagre da vida sempre foi esse: continuar. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou, por favor, se inscreva para mais. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu comentário e, se possível, deixe seu gostei. Até o próximo vídeo.